Bom, vamos lá, vamos começar? Vocês estão comigo? Diga amém. Olha que loucura, gente. 1 ano e meio atrás eu estou internado. Aí eu saio do hospital. E aí, 2 ou 3 meses depois, eu recebo um convite, cara. E aí um convite de um cara que eu nunca vi na minha vida. O convite chegou em inglês, eu não falo nada de inglês. E o cara mandou: "Hey bro, how are you doing?" Eu falei: "I'm fine." Aí ele falou: "No, Brasil." Eu falei: "Cool, bro." Aí ele falou: não sei o que, aquela conference. Eu falei: "Mano, esse cara tá falando de uma conferência." Aí eu peguei a mensagem, John, mandei para um jovem lá da nossa igreja que fala inglês. Ele falou: "Mano, ele tá te convidando para participar de uma conferência em Los Angeles, tudo pago, para você falar do que Deus está fazendo no Brasil." Eu falei: "Mano, fala para ele que eu vou consultar minha agenda e se tiver data eu vou." E adivinha, cara, tinha data lá. Falei: "Mano, você deu sorte, eu tô com o tempo disponível." Eu falei: "Quanto tempo você precisa?" Ele falou: 16 dias. Eu falei: "Mano, eu tô com 16 dias disponível." Incrível isso, mano. Você vê como é que Deus alinha, né? Caiu um compromisso ou outro que tava lá, mas não fui eu, foi Deus quem... Falei: "Mano, desculpa, eu sem querer anotei errado." Enfim. E aí eu... Alguns pegaram, porque tem muita loura aqui no ambiente, demora um pouco assim pra... Mas a gente vai aquecendo. Isso. As morenas agora desabafando. Isso. As loiras estão assim: "Eu não entendi por que o pessoal está rindo ainda." Daqui a pouco cai a ficha, você vai ver uma loira rindo do nada lá atrás. Você vai falar: "Ah." E aí eu fui, cara, fui pra lá. E sabe qual foi a primeira coisa que me marcou, mano, nessa viagem? Pode parecer ridículo falar sobre isso, mas a primeira coisa que me marcou foi um sabonete, mano. Vai falar: "Pastor, como assim um sabonete?" Eu vou te explicar. Eu tô lá em Los Angeles, vivendo algo que eu não podia, num lugar que eu não merecia estar. Porque a graça e o favor vai sempre te levar em lugares que você não poderia ir, vai te dar coisas que você não poderia ter, vai te dar a honra que você não merecia receber. Isso é favor e graça, mano. É quando não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com Deus. Você, quando olhar para o que você está vivendo, falar: "Mano, eu não consigo explicar o que eu estou vivendo." Então descansa, é Deus que está fazendo por você. Amém? Se você tiver uma explicação lógica, mano, se preocupa com o que você está vivendo, porque isso foi você quem fez. E a gente pode perder o que a gente faz, mas aquilo que Deus faz permanece para sempre. E eu tô lá, fui tomar um banho, abri a necessaire e tinha um sabonete, mano. E o sabonete era o sabonete da clínica que eu estava internado 3 meses antes. E aí eu olho para aquele sabonete e passa um filme na minha cabeça. Eu falei: "Uau." E sabe o que Deus falou comigo? "Filho, não esquece quem você é, porque eu sou o Deus que está com você no leito. Eu sou o Deus que te leva para as nações. E isso tudo tem a ver com a tua identidade." Sabe, é a nossa identidade que libera o favor de Deus. É a nossa identidade que abre portas. "Pastor, como assim a minha identidade?" A tua identidade diz que você é filho de Deus. E porque você é filho de Deus, todas as coisas são possíveis se você crer. Eu tô lá em Los Angeles, mano, favor e graça. 3 meses depois de estar numa internação, quase morrendo, eu tô lá. E aí, olha só que louco. Acabou a conferência, eu falei: "Mano, eu tô aqui, Califórnia, vou conhecer a Bethel." Quantos aqui já ouviram falar da Bethel? Eu falei: "Mano, eu vou lá conhecer a Bethel." Eu aluguei um carro e fui direto para lá. E aí, preste atenção nisso: "Pastor, o que isso tem a ver comigo?" Eu não vou falar de guia turístico, não. Eu vou falar sobre a tua história agora, amém? Eu tô lá e cheguei na cidade de Redding, que é no meio do nada. Você pode falar isso comigo? Diga: no meio do nada. No meio do nada, tem uma cidade pequenininha onde está Bethel. E você chega no comércio lá, todo mundo conhece a igreja. Você chega no posto de gasolina, você chega nos hotéis, todo mundo conhece a igreja. Por quê? Porque a igreja, essa cidade não estava no mapa. O que colocou a cidade no mapa foi a igreja. Essa cidade, ela era imperceptível, ela era invisível, ela era quase insignificante, mas do nada, você pode dizer isso comigo? Diga: do nada, cara, Deus começou algo naquele lugar. E hoje é impossível você nunca ter ouvido falar de Redding. Se você já ouviu falar da Bethel, se você já ouviu falar do que Deus tem feito, se você já ouviu falar do Bill Johnson, cara, a cidade entrou no mapa porque Deus começou um avivamento lá. E aí eu chego lá, a conferência no meio de um estádio, entupido de gente. Aí na manhã, acho que do segundo dia, o pastor Bill Johnson, que é o pastor sênior lá, ele pega um papel e ele fala assim: "Gente, eu quero honrar cada caravana que está aqui hoje. Então eu vou falando sobre cada nação que está aqui. Você que é dessa caravana, por favor, levanta aí e tal." Aí eu falei: "Beleza, mano, vai ter tipo uns 15 países aqui, né?" Aí ele começa: "Argélia." Aí levanta: "Caravana da Argélia." Aí ele falou: "Afeganistão." Eu falei: "Não, mano, tá brincando." Como assim, mano? Quando ele falou Afeganistão, eu confesso, a gente ficou meio preocupado. Tô brincando. Sei lá, né, mano? Vai que... né?
Aí ele falou, Afeganistão, levantou uma caravana, aí o estádio inteiro foi ao delírio, uou. Aí daqui a pouco ele começou, sei lá, Brasil, aí a gente levantou, Bolívia, ele foi falando nomes que eu nem sabia que existia, sei lá, tipo Birmania, eu nem sei se existe, ele falou que tinha gente lá, e aí ele foi falando, não sei o que, tal, aí cara, no início aquilo me impactou, mas depois aquilo me constrangeu e aquilo começou a me quebrantar, porque já eram mais de 20 nações e não parava, daqui a pouco 30 nações, daqui a pouco 30 e poucas nações. E sabe o que Deus falou comigo? Ele falou, filho, no meio do nada, as nações se reúnem. Você sabe por quê? Porque quando os céus estão abertos, as nações vêm correndo para experimentar o que Deus está fazendo. Não tem a ver com a geografia, não tem a ver com a circunstância, não tem a ver com o teu cenário, tem a ver com o que você carrega dentro de você. E tem vezes que a gente limita o que pode viver, porque a gente fica dizendo, cara, eu não consigo experimentar porque eu vim de uma origem pobre, eu não consigo romper porque eu sofri traumas na infância, eu não consigo fluir porque eu fui abusado, eu não consigo me adaptar com essa nova igreja porque eu fui muito ferido lá atrás, e Deus está falando, ei, desculpa, mas você está falando de uma temporada que eu não me lembro mais. Você está querendo trazer para a mesa uma circunstância, um tempo, uma estação que eu não me movo mais, porque as coisas velhas ficaram para trás e em Cristo tudo se fez novo. E a gente quer projetar, e às vezes a gente quer projetar o futuro com Deus e a gente fica apresentando para Ele o passado. E aí Deus está falando, filho, preste atenção, olha só que louco, gente, o tempo de Deus e o nosso tempo. O Cronos, o Kairos, se a gente não alinhar isso, a gente fica sempre ansioso. Você sabia que o Brasil é o líder mundial no ranking de ansiedade? Você sabia que entre a causa de morte dos adolescentes no Brasil, a principal causa de morte, a primeira, é suicídio? Você sabia que entre os jovens no Brasil, suicídio é a quarta principal causa de morte? Você sabe o que os números estão dizendo para a gente? Tem mais adolescentes preferindo morrer do que morrendo por qualquer circunstância externa. Tem mais adolescentes abrindo mão da sua vida do que morrendo por bala perdida, acidente de carro. Presta atenção nisso, por que isso acontece? Porque a nossa geração é ansiosa, nunca se viu tanta depressão, síndrome de pânico, complexo de inferioridade, crise de identidade, nunca se viu tantos problemas emocionais. Você sabe por quê? Porque a gente se move por duas principais causas. A gente se move ou por memória ou por imaginação. São duas características. Isso é a palavra que eu queria usar. O ser humano se move ou por lembranças, memórias ou por imaginação, John. É por isso que a gente normalmente vê dois tipos de perfis. Ou é alguém que só está olhando para o passado, ou é alguém que vive ansioso porque só está olhando para o futuro. O problema é que se eu vivo com o meu olhar focado no passado, eu estou olhando para coisas que não existem mais. E se o meu olhar está só no futuro, eu vivo ansioso para experimentar coisas que ainda não vieram. E Deus está dizendo, ei filho, não se preocupa com o teu passado, porque em Cristo ele não existe mais. Não fica angustiado com o teu futuro, porque o teu futuro não é futuro para mim. O futuro dos homens já é presente para Deus. Porque aquilo que eu falei para você que eu vou fazer, na verdade no meu reino eu já fiz. Então você não enxergou ainda, mas para mim já é real. Aquilo que é futuro para os homens não é futuro para Deus. Ele disse, então já é real, já aconteceu. E Deus está lá no teu futuro falando, ei filho, fica em paz, eu só estou esperando você chegar, está tudo certo. Pastor, se não é para ficar olhando para trás, se não é para ficar ansioso com o futuro, o que eu preciso fazer? É simples, é a gente colocar os nossos olhos no presente e perceber o maravilhoso agora. Cara, sabe uma das coisas que Deus virou dentro de mim, uma das chaves, depois que eu quase morri? Eu olho para cada oportunidade que eu vivo e entendo que eu poderia não ter experimentado aquilo. Esse culto aqui poderia não existir se 1 ano e meio atrás Deus não tivesse dito sim para mim, quando todo mundo disse não. Essa noite não vai voltar, aí preste atenção, essa noite não vai voltar. Você sabia que esse culto para alguns pode ser um culto que vai mudar a tua história, e para outros pode ser só mais um culto. Você pode se distrair, você pode nem prestar atenção no que está rolando. E aí o que acontece? O que acontece é que esse dia não vai voltar, essa mensagem não vai ser liberada de novo. Aquilo que Deus está fluindo aqui não vai fluir nessa noite de novo. Vai fluir amanhã e depois. Mas aquilo que Deus está fazendo hoje é único. Então o que Deus está pedindo para nós é o seguinte: ei, olha para aquilo que eu estou fazendo agora. Não fica distraído com a tua expectativa do amanhã. Não fica frustrado com as tuas marcas do passado. Eu estou fazendo coisas novas hoje. Você está comigo? Diga amém. E sabe o que é louco, cara? Deus ele é especialista em fazer tudo em meio a nada. Você quer um exemplo claro?
Quando Jesus vem, Deus, olha só que louco, gera um homem para preparar o caminho. Você falou de procrastinação, pastorzão. Olha que louco, a gente às vezes fica negligenciando o preparo. Até Jesus precisou de alguém para preparar o caminho. Por que você acha que você não vai precisar? Por que Deus institui lideranças, pastores, pessoas para cuidarem de você? Porque alguém precisa te ajudar no preparo do teu caráter, na formação do teu caráter. E o próprio Jesus teve alguém que veio antes dele para preparar o caminho. Mas sabe o que é louco nisso tudo? Preste atenção. Deus pega uma mulher que tem um ventre estéril. A mãe de João Batista era estéril. E no meio de um ventre estéril, ele gera a voz que clama no deserto. Aí do outro lado, Deus pega uma mulher com um ventre virgem. E no meio do ventre virgem, ele forma o verbo que se fez carne. Você já parou para pensar nessa loucura? Olha o panorama que Deus cria. É como se ele dissesse, quais são as duas impossibilidades de alguém gerar filhos? Bom, se for estéril ou se for virgem. Ok, então aquele que vai preparar o caminho vai ser no ventre estéril, e aquele que vai ser o caminho, a verdade e a vida vai ser no ventre virgem. Por quê? Porque eu quero provar para todo mundo que eu posso tudo em meio ao nada. Eu não dependo de circunstâncias, eu não dependo de cenário, eu não dependo de nada, senão da minha vontade. E é por isso que disse Deus e tudo se fez. E disse Deus, haja luz e houve luz. E ele viu que era bom. E disse Deus, faça separação entre a porção seca e a molhada. E ele viu que era bom, e todas as coisas foram feitas por meio da sua palavra. Por quê? Porque no meio do nada, no meio de uma terra sem fome e vazia, Deus estabelece tudo. Você está comigo? Diga amém. E a gente fica ansioso perguntando, Deus, como vai ser? É porque quando a nossa fé depende da lógica para funcionar, não é fé que você tem, é otimismo. Não confunda otimismo com fé. Você quer um exemplo? Jó começa a questionar Deus e falar, Deus, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou enfrentando essas coisas? Cara, Deus chega para Jó, eu não lembro se é Jó 36, 42, eu não lembro qual é, mas Deus chega para Jó e fala, ei Jó, eu posso até te responder as suas inquietações. Mas antes, me responde algumas coisas, Jó. Onde é que você estava quando eu fiz todas as coisas? Jó, onde é que você estava quando eu estabeleci o fundamento sobre a terra? Jó, onde é que você estava quando eu criei cada estrela? Jó, onde é que você estava quando eu disse para o mar até o limite onde ele poderia ir, onde o seu orgulho se desfaria em ondas? Cara, Deus começa a enumerar para Jó todas as coisas que ele fez durante a criação. E sabe o que é louco? Entre as inúmeras perguntas que Deus fez, a maior parte delas a ciência não consegue explicar até hoje. É como se Deus dissesse, Jó, imagina Deus falando com toda a compaixão, Jó, você não entende como eu criei todas as coisas, por que você está preocupado em como vai ser na tua história? O Deus que fez ontem, continua fazendo hoje, Jó. Ei, olha para mim, o Deus que fez ontem, pode fazer hoje na tua história. O Deus que fez ontem, pode fazer hoje na tua história. Pastor, o que eu preciso fazer é simples, descansar na certeza de que Ele é um Pai bom e que Ele vai mudar a tua história. Por quê? Porque é o caráter dEle dar coisas boas aos seus filhos. E é sobre isso que eu quero falar. Se vocês estão comigo, diga amém. Eu quero falar sobre uma vida sem limite. Você pode declarar isso comigo? Diga uma vida sem limite. Sabe, a vida inteira a gente ouve isso como sendo algo ruim. Cara, você tem que ter limite, mano. Você precisa ter limite na tua vida. Agora, sabe o que é interessante? O Evangelho está dizendo, não, peraí. Você precisa ressignificar os seus limites. Porque talvez a maior parte dos limites que você tenha, não fui eu quem impus. Preste atenção nisso em nome de Jesus. Talvez a maior parte do que te limita hoje, não foi Deus quem fez. Você sabia disso? Olha só que louco, mano. A gente teve uma conferência há um mês e meio atrás, lá do Next, e o tema era Fly High, voar alto. Eu comecei a orar para Deus, eu falei, Deus, me dá uma palavra, eu quero impulsionar os jovens, eu quero ativar os jovens, eu quero que essa palavra possa ativar o chamado deles, possa liberar o destino deles. E aí Deus começou a me fazer algumas perguntas, e eu quero compartilhar com você hoje. Se você quiser, anota e medita nela durante a semana. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você através dessas 3 perguntas. A primeira pergunta que Deus me fez foi, filho, quais são os seus limites? Quais são os seus limites? E durante a semana, no teu devocional, você vai começar a anotar quais são os seus limites. Começa a anotar cada um deles. Traumas, abuso, palavras que eu recebi, medo, ansiedade, angústia, sei lá, depressão, crise financeira. Quais são os seus limites? Falta de sonhos, falta de expectativa.
Eu não consigo confiar em Deus, eu não consigo confiar nos outros, eu não consigo me firmar na igreja, eu não consigo vencer o pecado. Começa a colocar quais são os seus limites. E aí Deus me fez a segunda pergunta. A segunda pergunta que Deus me fez foi: filho, de todos esses limites, quem estabeleceu eles? E aí você vai começar a colocar do lado dos teus limites, quem foi que gerou eles? Você vai pegar lá, trauma. Quem foi que gerou esse trauma? Pum. Beleza. Medo. Quais são os seus medos? Começa a colocar. E sabe o que é louco? Quando veio a terceira pergunta de Deus, me constrangeu. Eu percebi que tudo que me limita hoje não tem nada a ver com o que Deus estabeleceu para mim. E a pergunta que Deus me fez foi: filho, se esses limites não fui eu quem estabeleceu, por que você os respeita? Olha que louco, presta atenção nisso. Eu estou me abrindo aqui com vocês, amém? Porque aquilo que Deus fez me constrangeu e eu tenho certeza que pode te constranger e te impulsionar também. A pergunta de Deus para nós é: ei, se esses limites não fui eu quem criou para você, não fui eu quem estabeleceu, por que você os respeita? Olha que louco isso. Se os limites estão determinando o tipo de história que você constrói, você está dizendo para Deus que o não ao teu redor está influenciando mais a construção da tua história do que o sim de Deus. Porque se eu disse sim para a tua família, por que você está preocupado com os nãos que têm se levantado contra ela? Se eu disse sim para o teu chamado, por que você está preocupado com os nãos que têm se levantado contra ele? Ei, se eu disse sim para você, mesmo antes de tudo ao teu redor existir, por que você está preocupado com aquilo que tem se levantado e dito não? Olha o que a palavra de Deus diz, está lá em Salmo, se eu não me engano, 139, 16, diz que todos os teus dias, todos os meus dias foram escritos por ti no teu livro, antes de qualquer um deles existir. A palavra está dizendo, cara, Deus te conhece, Ele já escreveu uma história para você, Ele já preparou um futuro para você, antes de qualquer um dos seus dias existir, a tua história em Deus já existia. E aí a galera pira com isso, porque pastor, onde é que entra o livre-arbítrio então? Porque se Deus já escreveu uma história para mim, como é que eu tenho liberdade? É simples, você tem a liberdade de abortar os sonhos de Deus ou de vivê-los. Se você quiser viver, eles estão preparados, prontos, eles estão lá te esperando, disponíveis. Agora, se você quiser abortar, você tem total liberdade, é aí que entra o livre-arbítrio. Você sabe o que é o livre-arbítrio? É a opção que Deus deu do homem seguir a vontade que ele tem ou não. Um dia um jovem me perguntou, pastor, se Deus é tão poderoso, por que ele não destruiu o inferno? Por que Satanás ainda existe até o dia em que vai ser vencido de uma vez por todas? Eu falei, é simples. É simples. Porque se Deus tivesse destruído o inferno, salvação, não seria uma escolha, seria falta de opção. Agora, quando Deus mantém Ele ativo, Ele está dizendo, olha, você pode escolher a minha vida ou não. Se você escolher a minha vida, eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal. Agora, se você não quiser estar perto de mim, filho, eu não vou te obrigar. Por quê? Porque nenhum pai quer ter um filho perto por obrigação, quer que o filho esteja perto por prazer. Eu sou pai, mano, e na boa, quando eu fico chamando Ceci, ela quase sempre vem, mas tem dia que ela está dengosa, e se ela não quiser vir, a última coisa que eu quero é colocá-la obrigada, e ela está lá porque eu mandei estar. Não, eu não quero ninguém ao meu lado porque eu mandei estar, eu quero alguém do meu lado porque desejou estar. E é essa vida que Deus tem pra gente. Você quer estar comigo? Ok, eu quero estar com você de tal forma que João 3,16 diz que Deus Ele nos amou de tal maneira que entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você está recebendo algo de Deus, você pode dizer amém, você pode dizer glória a Deus por isso. Olha que louco, cara. No meio do nada, Deus se revela. Sabe qual é a boa notícia para a gente essa noite? Deus quer se revelar no meio de você, através de você. Pastor, eu não tenho nada para oferecer. Então você tem a matéria-prima do céu, mano. Tá tudo certo. Você tem a matéria-prima do céu. Olha o que Colossenses 1,26 diz. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos, e a eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Paulo chega para a igreja e diz, olha, existia um mistério oculto por gerações, mas Deus agora disse que é o tempo de compartilhar.
E esse mistério é Cristo em nós, a esperança da glória. Você sabe qual é a esperança de Brasília? Cristo em você. Você sabe qual é a esperança do Brasil? Cristo em você. Agora preste atenção nisso. Vai ser libertador para alguns. Você sabe por que nem sempre a nossa família está sendo transformada? Porque a gente pensa em avivamento sempre de forma coletiva e negligencia que toda revolução coletiva é fruto de uma revolução individual. Cristo em você, a esperança de Brasília. Cristo em você, a esperança do Brasil. Mas antes, Cristo em você tem que ser a esperança da tua casa. Mas antes, Cristo em você tem que ser a esperança para você também. Porque a gente diz para todo mundo que Jesus é suficiente, mas na primeira crise a gente fica mal. A gente diz para todo mundo que Jesus é suficiente, mas quando termina o namoro a gente fica na bad. A gente diz para todo mundo que Cristo é suficiente, mas pede o emprego e fica desesperado, fica em depressão. Aí para o mundo é loucura. Por quê? Eu acho que eu compartilho isso no Evangelho Sem Filtro. Cara, se você pegar esse livro, ler esse capítulo depois, Cartas de um Deus Bipolar. Sabe o que é loucura? Paulo diz o seguinte, olha, vocês são como cartas escritas pelo próprio Deus. Não escrita com tinta ou com qualquer outra coisa, mas escrita pelo próprio Deus. Vocês são enviados e anunciados por todos. O que Paulo está dizendo é o seguinte, você é uma carta viva, e por onde você passar, quem lê a tua história, vai conhecer o autor dela. Agora, sabe qual é a loucura? Se o mundo acredita de fato que a nossa vida é escrita por Deus, quando a gente diz que Deus é bom, mas entra em depressão, para o mundo é como se ele falasse assim, mano, esse Deus deve ser bipolar. Porque ele está dizendo para todo mundo que a história dele, quem escreve é Deus, mas ele está mal por causa de um namoro. Ele está dizendo para todo mundo que Deus é suficiente, mas ele está mal porque perdeu o emprego. Ei, preste atenção. Cristo em nós é a esperança da glória para toda a criação, mas tem que ser uma esperança para nós também. Cara, não importa o que você está vivendo, não importa o teu passado, não importa nem o teu presente. Deus está dizendo, não me importa os cenários, eu não vim para me mover de acordo com eles, eu vim para transformá-los. Quando Jesus veio para a terra, os cenários não eram favoráveis. Olha que loucura, cara, vocês estão comigo? Diga amém. Jesus nasce num lugar emprestado, Jesus morre e é sepultado num lugar emprestado. Ele nasce numa família simples, no meio de uma cidade simples. Você sabe por que as pessoas rejeitaram Jesus? É porque os religiosos acreditavam que Jesus viria cercado de glória, honra, majestade. E veio. Mas não veio com a pompa que eles imaginavam que ele viria. Então quando ele se anuncia, se revela como o Messias, os caras olham para ele e falam, não. Isaías 9,6 diz que um menino nos nasceu, um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros e ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Esse cara é o cumprimento de Isaías 9,6? Não. Ele é simples. Nasceu numa manjedoura, a família dele é simples? Não, mano. A gente está na expectativa de um príncipe que vai vir num cavalo branco. E sabe o que acontece? Enquanto eles tinham expectativa do espetacular, não usufruíram do sobrenatural de Deus, caminhando pelas ruas da cidade. Uau, olha que loucura. Sabe o que me assusta? Se Jesus viesse nos dias de hoje, será que a gente aceitaria a mensagem dele ou desejaria? Porque Jesus não era cool na época. Jesus hoje não viria com uma roupagem hipster gospel. Jesus talvez não teria tatuagens, Jesus talvez não seria tão hype como a gente se preocupa em ser. Presta atenção, tem problema em ser assim? Claro que não, mano. Na verdade, o que o Evangelho está dizendo para a gente é o seguinte, não tem problema ser assim, como não tem problema não ser assim. Eu não vim para mudar a tua estética, eu vim para mudar a tua genética. Jesus veio para mudar a nossa genética, mano. Como assim mudar a genética? É simples. Qual era a tua genética antes de Jesus? Escravo. Qual é a tua genética depois dele? Filho. E a estética? A estética tanto faz, mano. Eu tô nem aí para ela. Eu acredito que Jesus diria isso, mano, tô nem aí para tua estética. Preste atenção nisso, cara. Jesus, ele era tão humano que Judas precisou sinalizar com um beijo quem ele era no meio dos seus. Você sabe por quê? Porque quem caminhava com ele se tornava tão parecido com ele que não dava mais para distinguir. Os soldados chegam diante dele e falam, cara, sinaliza para a gente quem é, porque não dá para saber. Talvez se Judas não tivesse sinalizado, poderiam ter prendido Pedro, achando que era ele. Talvez poderiam ter prendido João, talvez se a gente tivesse naquele tempo, poderiam ter prendido você. Por quê? Porque não dá para saber quem é o mestre, quem são os discípulos. Eles se tornaram um com ele, eles são parecidos demais.
E eu não estou falando de estética, eu estou falando de genética. Eles se tornaram parecidos com o mestre, cara. A ponto de Jesus ter que chegar diante dele e com um beijo sinalizar: esse é o Filho de Deus. Aí sabe o que é louco? Jesus recebe ele como amigo. Amigo. Com um beijo você trai o Filho do Homem. Olha que louco isso. Só que Pedro, quando tenta defender Jesus, como é que Jesus chama ele? Satanás, para trás de mim. Por quê? Porque Pedro queria poupar Jesus do propósito da cruz. Judas estava empurrando Jesus para ele. O que Jesus está ensinando para a gente é o seguinte: não importa o teu caráter, não vai transformar o meu. Você pode me trair, eu continuo te chamando de amigo. Olha o que Deus está falando para a gente. Você pode ter desistido de caminhar comigo algum tempo atrás, eu continuo te chamando de filho. Você pode estar em crise existencial, eu continuo te amando e tendo projetos e sonhos a teu respeito. Ei, você pode estar em dúvida ainda se eu existo, eu tenho certeza que você existe. Sabe por quê? Porque eu te criei, eu te formei, eu te desenhei, eu te desejei. Ei, Deus está dizendo pra gente: não importa a forma como você me vê, não vai transformar a forma como eu te vejo. Mano, isso é evangelho, mano, que louco. Aí você está assim: mas eu não te amo. Aí ele: tá bom, mas eu continuo te amando. Mas eu não confio em você, tá bom. Mas se você for um comigo, eu confio em você. Mano, olha que loucura. Deus confia em mim, confia. Olha o que João 15 diz. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, me pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Mano, você quer um nível de confiança maior do que esse, John? Deus chega e fala: você pede o que você quiser, vai ser concedido. Aí eu, na minha imaturidade, como diz um amigo meu, um pastor amigo meu, na minha adolescência teológica, quando eu li isso pela primeira vez, eu falei: mano, vou pedir uma Ferrari, brother. Quantos não pensaram isso alguma vez na vida, gente? Fala a verdade, ok. Quantos estão pensando nisso agora? Tipo, mano, boa ideia, cara, eu gostei da ideia. Tá aí, nunca tinha pensado nisso. Preste atenção nisso. Preste atenção nisso, em nome de Jesus. Aí eu falei: mano, posso pedir um apartamento, Deus vai me dar. Eu posso pedir uma Ferrari, Deus vai me dar. Porque na minha mente racional, eu só pensava em coisas materiais. Aí eu falava: cara, eu posso pedir isso, Deus vai me dar. Eu posso pedir aquilo. E aí, com o tempo, sabe o que eu aprendi? Olha a zona de segurança que Deus está estabelecendo nessa promessa. Ele está dizendo: se vocês permanecerem em mim, e se as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês podem pedir o que quiserem, e será concedido. Você sabe por quê? Porque se você permanecer em mim, a minha palavra permanecer em você, o que você vai desejar é a mesma coisa que eu já desejo para você. Ele está seguro, mano. Cara, que Deus é esse? Ele está tão seguro que ele está dizendo: filho, eu estou em paz. Se você estiver em mim, a minha palavra estiver em você, você pode pedir o que você quiser, mano. O que você vai pedir, eu já sonhei para você. Ah, mas eu posso pedir uma Ferrari? Mano, na boa, quando a gente está nele, as palavras dele na gente, será que é uma Ferrari que a gente vai pedir? Ele está em paz. Olha que loucura isso, mano. Eu estava, acho que uns 2 dias atrás em Londrina, e eu fui falar sobre isso, e aí Deus me lembrou de uma parada que eu compartilhei há muito tempo atrás, sobre o poder da concordância. Aí tinha um jovem sentado, falei: mano, vem cá, sobe aqui rapidinho. Gente, sabe o que é concordância? Eu estava falando para a igreja, sabe o que é concordância? Concordância vem da palavra concordes, ou seja, corações alinhados, corações ajustados. Eu falei: é por isso que existe poder na concordância. Quando você diz sim para o sim de Deus para você, você está concordando com o projeto dele, vai acontecer. Quando você diz sim para o chamado que Deus já disse sim para você, quando você diz sim para os sonhos que Deus já disse sim para você, quando você diz sim para o futuro que Deus já disse sim para você, você está alinhando o teu coração com o dele, não tem como não acontecer. Aí eu chamei esse rapaz aqui, o nome dele era Alex, e eu falei: mano, me abraça aqui. Aí ele me abraçou, eu falei: tá vendo, nosso coração agora está encostado no outro, o que vai acontecer? Depois de um tempo, mano, a gente vai começar a bater no mesmo ritmo. Esse é o poder da concordância, é isso que Deus tem pra gente, Ele quer alinhar o nosso coração. Aí enquanto eu ia falando para ele, era só uma ilustração, o Alex começou a chorar copiosamente, mano. Aí ele começou a chorar muito, muito, muito. Aí eu falei: mano, você é cristão? Ele falou: é a primeira vez que eu entro numa igreja. Aí eu falei: gente, eu vou orar pelo Alex, estende as mãos aqui à frente, por favor. Tirei o microfone, coloquei do lado, comecei a orar com ele. Eu falei: Deus, obrigado, cara, olha que coisa louca, no meio de um culto, no meio de uma ilustração, olha o que Deus está fazendo. Aí o cara começa a chorar. Eu falei: Alex, você quer aceitar Jesus agora?
quer aceitar Jesus agora, mano? Ele falou assim, quero. Eu falei, então faz uma oração comigo. Pai, eu te entrego o meu espírito, a minha vida, o meu coração, o meu futuro. Eu declaro para o céu ouvir, para a terra ouvir, para o inferno ouvir, que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí, a igreja estava sem se ligar no que estava acontecendo. Aí eu terminei a oração, falei, gente, sabe o que acabou de acontecer aqui agora? Alex subiu aqui no palco e acabou de aceitar Jesus. A igreja, uou, foi ao delírio. E sabe o que é louco nisso tudo? Isso é algo pontual. Mas a gente pode ter todas as nossas reuniões marcadas com coisas como essa todos os dias, cara. Cara, não é maravilhoso quando a gente está pregando, nem terminou, já tem gente correndo no altar, falando, eu quero Jesus, mano, já tem gente se rendendo. Você sabia que enquanto essa palavra está sendo ministrada, tem pessoas sendo curadas aqui no meio da igreja? Porque não tem a ver com sermão, mas tem a ver com o poder da palavra. A palavra de Deus carrega a vida de Deus. Então, enquanto a gente flui na palavra, a vida de Deus está fluindo pelos corredores aqui, está invadindo o teu coração. Tem pessoas sendo renovadas, tem pessoas sendo restauradas, tem pessoas sendo avivadas, tem destinos sendo liberados. Por quê? Porque há poder na palavra de Deus, cara, para mudar a tua história hoje. Há poder na palavra de Deus para mudar completamente a tua história hoje. Há poder na palavra. Todas as coisas foram feitas por meio dela. Mas olha que louco isso. Olha que louco isso, mano. Vai me alertando de horário, por favor, mano. Que eu tô soltinho aqui, cara. Eu tô feliz. Me avisa pelo menos assim, 10 minutos, 15 minutos, sério, para eu ir caminhando pro final. Amém. Amém. Daqui a pouco vem o segurança do shopping aí reclamar. Foi mal, mano. Desculpa aí. Não sou daqui. Aqui. Sempre usa essa desculpa, né? Quando a gente entra na contramão, tá em outra cidade. Mano, desculpa, eu não sou daqui e tal. Não, tudo bem, você só vai receber uma multa, mas tá de boa. Eu esqueci do que eu estava falando, mas amém. Ah, lembrei. Cara, tem poder na palavra de Deus. Agora, olha que louco isso. Gênesis. O princípio de todas as coisas. Olha o que a Bíblia diz. Todas as coisas foram feitas por meio da palavra. Se a gente for pegar os evangelhos, você pega Lucas, Mateus, Marcos, todos eles vão falando de Jesus, mas começam falando de Jesus pela humanidade dele. Então, começam falando de Jesus pelo nascimento dele, pela genealogia dele. É porque aquilo cumpria a promessa que havia sido feita a respeito do Messias. Vocês estão comigo? Diga amém. O Messias precisava vir daquela genealogia. O Messias precisava cumprir algumas coisas. Então, Mateus, Lucas e Marcos vão falando segundo essa perspectiva do Jesus homem, para depois revelar o Jesus Deus. Mas tem um evangelho que eu sou apaixonado, mano. É o evangelho de João. É como se ele falasse assim, mano, eu não estou nem aí, brother, para genealogia. Eu já vou começando a falar da divindade dele. João já começa assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Preste atenção nisso. João está dizendo o seguinte, no princípio ele era o verbo, e ele estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, Jesus estava no princípio da criação, amém? Amém. Aí Gênesis, a gente vai lendo Gênesis e vai dizendo, olha, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E aí o Espírito de Deus parava sobre a face das águas, havia trevas e Deus disse, haja luz e tal. E aí a gente vai lendo Gênesis 1, a criação de todas as coisas, Gênesis 2, Gênesis 3. Aí, mano, quando chega no 6º dia, olha que louco isso. No 6º dia, acontece a primeira conferência. Você sabia que a primeira conferência da história aconteceu lá em Gênesis? A gente faz conferência na igreja hoje, acho que a gente está inovando, né? Deus fez a primeira conferência. Ele reúne o Pai, ele reúne o Filho e o Espírito Santo, e eles se reúnem e falam assim, cara, façamos então um homem, a nossa imagem e semelhança. Preste atenção nisso. Todas as coisas foram feitas por meio da palavra, mas quando chegou na hora de fazer você, Deus usou as próprias mãos e fez você. Aí a Bíblia diz que depois que ele formou o homem, ele soprou sobre o homem o fôlego de vida. Olha que louco isso. Acompanhe comigo, em nome de Jesus, mano, isso é muito louco. Ele soprou sobre o homem o fôlego de vida. No original, esse sopro de Deus significa Zoe, ou seja, a própria vida de Deus. Lembra quando Jesus lá na frente, ele chegou e disse assim, olha, o inimigo ele veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e para que tenham em abundância. Ele está dizendo no original, mas eu vim para que tenham Zoe. Jesus está dizendo o seguinte, eu não vim para dar uma vida boa para vocês. Isso um bom trabalho te dá. Eu não vim para te dar uma vida tranquila. Isso uma herança do seu pai pode te dar. Não, eu vim para te restabelecer a própria vida de Deus. Jesus está dizendo, eu vim para dar para você de volta o que o pecado te roubou, mas sempre foi teu.
Não é uma vida qualquer, é a própria vida de Deus. Presta atenção nisso, olha que louco, mano. 6º dia, Deus para de usar a palavra naquele momento, faz o homem com as próprias mãos, sopra sobre ele o fôlego de vida. E sabe o que eu acho louco? Eu estava meditando sobre isso esses dias, eu pirei, mano. Mano, o que eu acho louco é que o único momento da criação que Deus abre mão de usar a imaginação é quando Ele fez você. Um Deus criativo abre mão da imaginação para fazer você. Como assim, pastor? Isso é heresia. Não, não é. Eu vou te explicar por quê. Porque quando Deus disse haja luz, não havia, e houve pela primeira vez. Quando Deus disse que haja separação entre a porção seca, que haja noite e dia, que haja as estrelas e as constelações, não havia e passou a existir pela primeira vez. Quando Deus dá ordem para que nasçam todos os seres viventes, se reproduzam, não existiam, passaram a existir pela primeira vez. Mas quando Deus vai criar o homem, Ele não cria algo que não existia, Ele replica quem Ele era. Olha que louco, mano. Mano, um Deus criativo fazendo a primeira réplica da história. Sabe qual é a primeira réplica da história? Eu e você. Deus chega e fala, façamos então o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. É como se ele dissesse, não, peraí, tudo que eu fiz eu vi que era bom, mas eu vou fazer algo que eu já sei que é bom. Cria o homem, cria você, eu, você. Por que o inferno, cara, odeia tanto você? Porque ele não tem o poder criativo. Então tudo que Deus cria, o inferno distorce. Tudo que Deus faz, o inferno deforma. Deus cria forma, o inferno deforma. É por isso que a palavra diz, olha, não vos conformeis, mas transformai-vos. Está falando de forma, conformidade, transformação. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que então possam experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que Deus está dizendo para a gente é o seguinte, olha, não se conforme, ou seja, não tome a forma do mundo. Por quê? Porque você já tem uma forma em mim. Então se transforme, tome de novo a forma que você sempre teve desde o princípio. E é isso que a redenção veio fazer. Sabe o que é redenção? Redenção significa resgate. Ou seja, Deus está trazendo de novo para Ele quem sempre foi dele. Deus está trazendo para perto quem sempre esteve perto. Deus está estabelecendo sobre você o que você sempre teve. Ei, presta atenção nisso. Deus não vai te dar coisas que você nunca teve. Ele está reestabelecendo o que sempre foi teu, mas o pecado roubou. O homem tinha governo, domínio, autoridade sobre todas as coisas. Sabe, alguns estudiosos acreditam que o primeiro homem, Adão, ele usava 100% da capacidade dele cerebral. Você tem noção do que é isso? Um homem que dominava 100% da capacidade. O que Deus está fazendo? Reestabelecendo em nós. É por isso que quem vai criar a cultura não é o mundo, somos nós, porque nós temos unção criativa para transformar a história. Cara, quem vai mudar a sociedade não é o mundo, somos nós. Nós recebemos do Pai tudo aquilo que o Pai é. Então você é criativo, você é imaginativo, você tem poder e autoridade para criar um futuro que não existe. Olha que loucura isso, mano. Isso aqui é uma heresia pessoal minha, ok? Não compartilha porque ela é minha. E se você usar, não fala que fui eu quem disse, porque eu não quero prestar contas lá naquele dia sobre isso. Não quero, eu já estou avisando. Pai, eu avisei antes, você viu. Mas olha que louco isso, mano. Eu estava meditando nisso esses dias, eu acho que tem sentido. Olha que louco. A gente fala tanto de fé, a palavra fala de fé, e fé é indispensável. A fé alegra o coração de Deus, a fé é o que move o sobrenatural. Mas existe algo que também é importante, assim como a fé, que é algo que se chama imaginação. Você sabe por quê? Porque a imaginação antecede a fé. Eu vou te dar um exemplo. Você só pode crer num futuro desejado para você e para a tua casa se você imaginar esse futuro primeiro. Preste atenção. O John só teve fé de que essa igreja aconteceria porque ele pôde imaginar essa igreja acontecendo primeiro. Preste atenção nisso. Olha que loucura. Eu li uma história do cara lá que fez a Disney, o Walt Disney. Ele tinha um sonho de fazer uma montanha-russa. Eu acho que ela era toda de madeira, eu não lembro qual era, mas eu sei que ia ser a maior montanha-russa do mundo na época. E aí ele morreu antes do projeto ficar pronto. E aí a história diz que estavam lá os engenheiros, os funcionários da Disney, estava todo mundo reunido, John, para a inauguração da montanha-russa. E aí está lá a esposa dele representando ele, e aí um dos chefes dos engenheiros chega para ela e fala, é uma pena que o seu Walt Disney não está aqui para ver tudo isso pronto. Aí ela falou assim, não,
Na verdade, Ele viu pronto antes de todo mundo que está aqui. Preste atenção, em nome de Jesus, cara, eu quero ativar a tua fé e eu quero ativar a tua imaginação. Você sabe o que a imaginação faz? A imaginação cria um mundo que não existe. E a fé, pastor? A fé torna esse mundo real. A fé torna esse mundo real. Pastor, o que isso tem a ver com a minha segunda-feira? É simples, cara. Começa a imaginar aquilo que Deus pode fazer na tua casa. E agora você começa a crer que Deus já fez. E eu te garanto, a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Ei, você está ouvindo isso de um cara que há 12 anos atrás não gostava de crente, nunca tinha entrado numa igreja evangélica, até que um dia eu me apaixonei pela filha do pastor. É verdade, vou fazer o quê? É verdade, mano. Acho que Deus olhou do céu e falou, mano, na boa, acho que só mulher para ajudar esse cara. Aí Gabriel falou, qual mulher? Mano, tem que ser filha de pastor, mano. Na moral, tem que ser. Aí ele olhou e falou assim, eu vou pegar essa menina aqui, tadinha. Ela é nova, não sabe das coisas. Aí do nada, eu tô de férias da faculdade na casa dos meus pais. Eu tinha 17 anos, fui visitar meus pais. Do nada. Olha que louco isso. Vocês estão comigo, gente? Diga amém. Vocês estão recebendo algo de Deus? Eu estou dando o meu melhor aqui, que é para rolar um próximo convite, ok? Então me ajuda. Depois no grupo de WhatsApp lá, dá uma moral. Posta uma foto no stories lá, marca, fala, valeu pastor John, foi demais, pastor André, muito gente boa. Muito bom. Preste atenção, cara. O que eu estava falando? Lembrei. Aí meus pais viraram crente. Eu falei, caraca, mano, meus pais são crentes. Na época a gente era católico não praticante. Olha que loucura. Como é que alguém pode ter uma religião e não praticar? Não sei, mas eu tinha e não praticava. A gente era católico não praticante. Meus pais se tornaram crentes. Eu falei, mano, meus pais são crentes, brother. Eu não acredito nisso, mano. Eu só tinha entrado uma vez numa igreja evangélica, para falar a verdade. Foi durante um casamento. A minha namorada na época foi convidada. Eu falei assim, cara, como é que a gente vai numa igreja evangélica? Se alguém vê que a gente está lá, se alguém comentar que a gente... Cara, vão achar que a gente virou crente. Era nesse nível de resistência que eu tinha com crente. Sério, gente, eu não gostava de vocês antes de me tornar um também, ok? Estou abrindo meu coração aqui. E aí meus pais falaram, cara, tem um pastor que quer vir aqui para orar por você, pela tua irmã e tal. Eu falei, pai, eu até aceito o fato de vocês serem crentes, mas pô, trazer pastor aqui em casa é brincadeira, pai. Vocês já estão assim, vocês estão passando o limite já. Aí meu pai falou, filho, eu prometo, é bem rápido. Eu falei, tá bom, pai, a casa de vocês, tudo bem. Aí ele chegou o pastor. Eu sempre brinco que ele era muito estranho. Ele parecia o pinguim do Batman, de blazer, e ele falava assim, tudo bem? Aí ele entrou, tudo bem? Aí eu falei, tudo bom, pastor? Aí logo depois veio a mulher dele, eu falei, tudo bom, mulher do pastor? Aí entraram as filhas dele, eu falei, senta aqui, fica à vontade. Vamos começar. Ué, já estamos aqui, pô? Já estamos aqui, mano. Eu não estou fazendo nada, você também. Falei, você aceita uma Nutella, uma água com gás, café expresso? Quer uma massagem nos pés? Tá tudo bem aí? E aí, mano, a gente começou a conversar e ele não falou de religião, ele falou de futuro, ele falou de sonhos. Ele falou que eu parecia com José. Eu nem sabia que era José, mas achei demais. Falei, mano, eu também acho, tá? José deve ser um cara incrível. Será que José teria chance com a tua filha, tá? Imagina. Aí o que foi que você falou? Eu falei, não, pensei alto, desculpa. Aí ele me deu um livro, foi o primeiro livro que eu li, A Quarta Dimensão, fala da fé. Você escuta esse livro? Mano, a gente tá conectado, mano. O que a gente tava fazendo que não tava junto, mano? Que isso, brother? Vou passar uma temporada com vocês aqui. Pedi pro Felipe me dar uns 10 dias pra passar com vocês aqui em Brasília. Aí, cara, olha que louco. A Quarta Dimensão, beleza. O dia que eu tava, conheci... Ah, tá. Aí, eles foram embora. Minha mãe falou, e aí, filho, o que você achou? Eu falei, gostei. Ela falou, sério? Eu falei, sério, cara, eu gostei. Ela falou, pô, filho, que legal. Eu falei, mãe, eu gostei tanto que eu queria conhecer mais da fé deles. Será que você consegue o MSN da filha do pastor? Quantos aqui já usaram MSN? Ok, uau. ICQ, alguém usou? 5 remanescentes, ok. Orkut, que Deus o tenha. Não, levanta. Guarda isso pra você, mano. Esquece.
Nem Deus se lembra disso, deixa isso quieto. Aquelas comunidades que você seguia lá, ok. Aí, cara, eu peguei a MSN dela, mano, a gente começou a conversar direto. Eu tinha 17, ela tinha 15 na época. E sabe o que era louco pra mim? Ela tinha algo que nenhuma menina do mundo eu tinha encontrado, mano. Ela era pura, brother. Eu falei, cara, a gente fala sobre coisas que não tem nada demais, mas é muito bom, mano. A gente ficava conversando por horas, até que um dia ela falou assim, Dé, agora eu tenho que ir porque tá na hora do culto. Aí eu falei, não, cara, mata o culto hoje, tipo, matar, tá ligado? Não, mano, falta o culto hoje, vamos continuar conversando. Ela falou assim, não, Dé, você não tá entendendo. Domingo pra mim é prioridade. Eu falei, tá bom, onde é que fica então a igreja? Aí ela falou assim, fica em São Gonçalo. Tem alguém de São Gonçalo aqui, gente? Glória a Deus. Por isso que tá leve o clima, mano, fluindo. O clima tá fluindo. Eu falei, mano, deve ter pouca gente de São Gonçalo aqui, não tem ninguém. São Gonçalo, cara, é uma cidade... Hoje eu amo São Gonçalo, ok? Mas eu só tinha ido uma vez em São Gonçalo e a minha experiência não era muito boa. Eu competia handball e o técnico, quando a gente foi lá, uma cidade violenta, ele falou, ó, vocês estão indo para São Gonçalo. Alo. Aquilo ecoou dentro da gente. Não coloca a cabeça para fora. Não fala com as pessoas na rua. Meu irmão, vocês estão indo para São Gonçalo. Eu falei, mano, São Gonçalo é a faixa de Gaza do Rio de Janeiro, mano. Deve ser tipo assim, Rio de Janeiro, Afeganistão, São Gonçalo. Ficar no meio ali. Aí do nada a menina que eu tô apaixonado é crente, evangélica, da Assembleia de Deus de São Gonçalo. Eu falei, mano, ou esse negócio é do capeta, ou Deus está nesse negócio, mano. Não é possível, cara. Aí eu falei, quer saber? Eu vou, me dá o endereço aí. Ela deu, entrei no ônibus, fui pra lá, peguei uma Kombi, uma lotação, me perdi, andei vários quarteirões a pé. Eu já estava assim, mano, o que eu estou fazendo aqui, cara? Pelo amor de Deus, até que eu vi uma igrejinha pequenininha lá no final da rua, Assembleia de Deus. Eu falei, eu acho que é aqui. Aí eu cheguei lá, tinha um diácono na porta, todo vestido de terno, gravata, cheiro de óleo da unção. Sabe aquele cheiro gostoso de óleo da unção? Era ele. Aí, vocês estão demais, cara. Aí, ele chegou e falou, paz do Senhor, varão. Eu falei, opa, tudo bom? Ele falou, você veio buscar Deus? Aí eu me senti péssimo por dentro, mano. Que, na verdade, eu pensei, mano, eu falei, mano, na verdade eu vim buscar a filha do pastor, tá ligado? Mas, se Deus estiver no bolo, se Deus estiver no pacote, mano, tamo junto. Aí ela chegou. Olha que louco isso, mano. Eu enfrentei 2 horas de estrada, peguei uma lotação, me perdi, andei a pé, cheguei antes dela no culto. Quem é casado entende o que eu tô falando. Aí daqui a pouco ela desce do carro, mano, parecia aquelas cenas de filme, sabe qual é a musiquinha tocando, ela desce lá e tal, toda trabalhada no vestidinho até o tornozelo. Aí, falei, tudo bom? Ela falou, você veio? Quase que eu falei, nem eu tô acreditando também. Falei, então vamos sentar onde? Ela falou, então, a gente não pode sentar junto, né? Vê algum lugar disponível e senta. Eu falei, ok. Já começaram a me segregar na porta, né? Aí tinha um lugarzinho ali, eu sentei, mano. Aí do nada, o cara do meu lado direito levantou, o cara do meu lado esquerdo levantou. Aí eu levantei também, mano. O cara abriu um livro, aí eu falei, cara, eu não recebi esse livro. Aí, não recebi esse livro. Aí ele falou, você é do coral, mano? Eu falei, coral? Como assim do coral, cara? Mano, eu sentei no meio do coral, os caras começaram a cantar, os guerreiros se preparam. Eu falei, mano, o que eu tô fazendo? O tecladista ficou até emocionado. Aí, eu olhei pra ela desesperada assim, ó, abaixa. Aí eu abaixei e falei, o que eu tô fazendo aqui, Jesus, me ajuda. Eu nem sabia falar sangue de Jesus tem poder, mas se eu soubesse eu falaria na hora, sangue de Jesus tem poder. Aí acabou o culto, cara, e sabe o que é louco? Eu gostei, mano. Eu falei, mano, parece que eu entrei em Nárnia, tá ligado? Que tinha as irmãs do coque, gente rodando, pessoas falando de outras línguas, pessoas sendo ungidas, passando óleo nos outros. Eu falei, mano, que parada louca, mano. Nunca vi um negócio desse. Aí eu falei, cara, eu gostei, quer saber? Semana que vem eu venho de novo. Aí fui na outra semana e na outra. Cara, quando eu fui ver, eu já chegava domingo de manhã, participava da consagração às 6 da manhã, participava do culto das senhoras, ficava pro culto da escola dominical e saía lá, mano, na hora do almoço. Eu falei, mano, eu tô muito crente. Eu acho que eu era mais crente do que eu tô hoje. Mas ok. Aí, aceitei Jesus, me batizei com aquele pastor. Aí cheguei pra ele um dia e falei, cara, eu não tenho como te agradecer, cara.
você transformou a história da minha família, eu aceitei Jesus com você, me batizei com você. Falei, eu estou pensando em alguma forma de te agradecer, mano. A única coisa que eu pensei é o seguinte, mano, eu quero casar com a tua filha. E aí a gente vai fazer 10 anos de casado agora em dezembro. Mesmo sem aliança, ok? Mas tá tudo certo lá em casa. Pastor, tá tudo bem em casa? Tá tudo certo, fique em paz. Pastor, por que você está contando essa história toda? Eu nem lembro por que eu comecei. Mas eu sei para onde ela vai. Cara, hoje eu olho para a minha história e eu falo, cara, não tem sentido o que eu estou vivendo, tá ligado? Não tem sentido, mano. No passado, uma igreja em Los Angeles me chamou para falar. 4 anos atrás, o Felipe me chamou para começar um projeto com jovens. 6 anos atrás, eu estava na Bolívia em missões. 8 anos atrás, eu estava com morador de rua. Mano, 10 anos atrás, eu estava ajudando em missões na Bahia. Mano, não tem sentido. E é por isso que a gente sabe que é Deus. Por quê? Porque Deus, ele não se submete à lógica, ele envergonha a lógica. Às vezes a gente quer que a conta feche e coisas não acontecem. Por quê? Porque Deus está falando, eu não me movo por lógica. Eu me movo pela tua fé. Se você tiver fé, eu vou ativar o sobrenatural na tua vida. Se você crê, tudo é possível. Por quê? Porque a tua fé que vai mover montanhas, a tua fé que vai mudar a tua história, a tua fé que vai liberar milagres. É a tua fé, não é a tua lógica, não é o que faz sentido, não é o que parece normal. O problema é que a gente vai diminuindo as nossas expectativas segundo as experiências que a gente tem. Você sabia disso? A gente começa a ter uma fé mediana, a gente começa a ter uma caminhada com Deus mediana, por quê? Porque a nossa expectativa começa a ser mediana também. Cara, nos meus primeiros anos de conversão, eu não acreditava que o falar em línguas era algo para todo mundo. Eu acreditava que isso era um dom específico para alguns. E sabe o que eu aprendi? Que a gente tenta sempre rebaixar o nosso nível de experiência sobrenatural, segundo as experiências que a gente já teve. Então eu não tive isso, aí eu quero justificar que isso não existe. Por quê? Porque não aconteceu comigo. Até que um dia eu estou no meio da garagem, no meio de uma célula, e Deus me batiza com o Espírito Santo. Eu falei, uau! E aí sabe o que eu aprendi? Não é porque eu não experimentei ainda, que significa que Deus não faça. Deus não fez ainda comigo, mas vai fazer. Olha que louco isso. Quando aquela mulher do fluxo de sangue toca em Jesus, cara, ele não estava indo ali para ela. Ela não fazia parte do itinerário, você sabia disso? Ela não fazia parte do percurso, ela que entrou na história. Preste atenção nisso, em nome de Jesus. Foi ela que teve a ideia de ir até Jesus, foi ela que se expôs no meio da multidão, foi ela que tocou na orla das vestes dele, foi ela que se aventurou para entrar ali. Ela não precisava estar ali, ela não podia estar ali, ela não foi convidada para estar ali. Preste atenção nisso. Jesus está a caminho da casa de um homem que a filha dele está morta, e no meio do caminho aquela mulher chega. Só que não existe um relato na Bíblia que aquele pai que estava com Jesus indo para casa ficou revoltado porque Jesus parou. Jesus para do nada e fala, peraí, alguém me tocou. Aí um dos discípulos, eu não tenho certeza se é Pedro, eu acho que é Pedro, chega para ele e fala assim, como assim alguém te tocou, mano? Pedro sempre abusado, como assim alguém te tocou? Está todo mundo te apertando, a multidão está te espremendo. Ele falou, não, alguém me tocou diferente, cara. Saiu virtude de mim. Aí você consegue imaginar, presta atenção nisso. Eu sou pai. Eu fico imaginando se fosse a minha filha que estava em casa, eu ia falar, Jesus, espera aí, vamos seguir, mano. Pelo amor de Deus, vamos lá para casa. Só que a Bíblia não diz que aquele homem se revoltou. Você sabe por quê? Porque para viver milagre, tem que celebrar milagre. É quase como se Deus falasse assim, peraí, você consegue se alegrar com a mulher do fluxo do sangue no meio do caminho? Então fique em paz, porque eu estou chegando na tua casa também. Preste atenção nisso. Não diminua as suas expectativas naquilo que Deus pode fazer, segundo as poucas experiências que você ainda teve. Começa a olhar para o que Deus está fazendo do teu lado, porque quando você vê o que Deus fez no teu irmão, você vai crer, Ele vai fazer em você também. Tem pessoas sendo curadas do teu lado, crê, cara, Deus vai te curar também. Tem pessoas recebendo favor e graça na vida financeira do teu lado, creia, Deus vai fazer com você também. Tem pessoas que estão rompendo no chamado, creia, Deus vai fazer com você também. Porque existe um princípio no reino que não é negligenciado. A unção que você admira, você usufrui. Sabe uma coisa que eu aprendi que para mim foi libertador? Deixa eu compartilhar essa chave com você, cara. Leva isso para a sua vida. Para mim foi libertador. Não aceita crítica construtiva de quem nunca construiu nada. Por que às vezes as nossas expectativas vão diminuindo?
Porque a gente vai se cercando de pessoas que têm baixas expectativas, e a gente começa a ter baixas expectativas também. Você já viu aquele cara que no início da conversão era apaixonado por Jesus, envolvido na igreja, do nada começou a ficar frio, agora tem um olhar um pouco mais reformado da palavra, agora quer ficar criticando o que o pastor pregou, se tem sentido teológico ou não. A alegria foi substituída por crítica, e ele acha que ele está mais maduro na fé. Na verdade ele está mais chato, mano. Porque antes as pessoas ficavam perto dele e eram incendiadas. Hoje as pessoas ficam perto dele e não querem ter o que ele tem. Por quê? Porque a fé que ele vive não aproxima pessoas, só afasta. Aí a gente começa a andar com essas pessoas, sabe o que acontece? A gente começa a se tornar crítico também sem perceber. E antes daquilo que a gente celebrava, a gente começa a criticar. Cara, o culto demorou muito, a palavra se estendeu demais, o pastor brinca muito, ou o pastor é muito sério, o louvor hoje foi muito alto. Por que isso acontece? O problema não está no culto, o problema não está na igreja, o problema não está no louvor, o problema está em você, porque você tirou os olhos do autor e consumador da tua fé e começou a colocar o teu olhar em homens, e aí você fica tentando medir a experiência que Deus faz. Preste atenção nisso, Deus não te chamou para entender o que Ele está fazendo. Deus te chamou para usufruir do que Ele está fazendo. Ele está falando, cara, desfruta. Eu estou fazendo milagre em alguém do teu lado. Aumenta o nível de expectativa naquilo que eu posso fazer. Não diminui a tua fé naquilo que eu faço, segundo as experiências que você já teve. 1 ano e meio atrás eu estava no hospital, mano. As pessoas iam me visitar. E sabe o que muita gente achou na época? Olha que louco isso, cara, presta atenção. A gente tinha acabado de começar uma igreja, a gente começou uma célula em Cabo Frio, tinha 70 pessoas, na segunda já tinha 100 e poucas, na terceira semana tinha 200 e poucas, aí a gente foi, alugou um salão social de um clube, um mês depois alugamos a quadra de um clube, e eu estava à frente da implantação dessa igreja, a cidade onde eu nasci, onde eu fui vergonha há muito tempo para os meus pais, Deus me traz de novo agora para estabelecer dupla honra, e no clube onde eu tive os últimos porres da minha vida, desculpa usar esse termo, mas acho que não tem nada demais, né? Ok, hoje eu tomei um dos últimos porres, Deus me leva anos depois como um pastor para iniciar uma igreja. E sabe o que é louco? No meio dessa confusão toda, eu sou internado, meu coração quase parando, e aí, uma das ovelhas dessa igreja é médico. E aí sabe o que ele faz? Pastor, eu não tinha plano de saúde na época, minha esposa e minha filha tinham, eu não. Pastor, eu consigo te internar lá, e fica em paz que a gente vai cuidar de tudo para você. Qual que é o hospital que ele vai me internar? Cabo Frio. Aí eu vou ser internado na cidade onde eu nasci, na cidade onde Deus restaurou a honra da minha família, na cidade onde Deus começou uma igreja através da minha casa. Presta atenção nisso. Você sabe o que alguns pastores começaram a pensar? Cara, Deus deve ter pesado a mão no menino. Tem gente que acha que abrir igreja é brincadeira. Isso é reino espiritual. Você sabe por que isso acontece? Porque às vezes a gente tem uma visão de evangelho que é ligada à performance. Então, se alguém está doente, deve ser pecado. Se alguém está ganhando dinheiro, ele está em santidade. A gente acha que aquilo que a gente faz tem a ver com quem a gente é. E isso para Deus não tem nada a ver. Preste atenção nisso, em nome de Jesus. 35 dias internado em Cabo Frio. Cara, eu vivi uma das melhores estações da minha vida. Eu vivi milagres lá dentro que eu nunca imaginei. E sabe o que eu percebi? Olha que louco isso. Que no meio de situações como essa, cara, Deus ele não altera o nosso nível de fé, Ele revela o nosso nível de fé. Porque é fácil você falar que Deus cura, difícil é quando você é o doente da história. É fácil você falar de um Deus de milagres, difícil é quando você depende de um milagre para continuar respirando. Agora aquele pastor que fala de um Deus de milagres, está dependendo de um milagre. Aquele pastor que fala de um Deus sobrenatural, está dependendo de um agir sobrenatural. Aquele pastor que fala que Deus pode mudar a história, está dependendo da mudança da história de Deus. E sabe o que acontece? O que me manteve firme na fé foi tudo aquilo que eu já tinha visto Deus fazendo ao meu redor. Então se Deus fez na tua vida, pode fazer na minha vida também. Se Deus fez na tua vida, pode fazer na minha vida também. E aí, presta atenção, se Deus fez ontem, Ele pode fazer hoje também. É por isso que é importante a gente ser igreja e estar na comunhão. Por quê? Porque a vitória do meu irmão, cara, faz com que eu creia que a minha vitória está chegando também. A cura do meu irmão faz com que eu creia que a minha cura está chegando também. Olha que louco isso, mano. Cara, eu quero finalizar essa mensagem porque... se deixar eu vou, gente, é sério.
Não, eu tô falando sério, porque eu perdi noção de horário. Você acha que rola mais 10 minutos? Pode ir de boa? Amém. Eu tô feliz de estar aqui, cara. Deus está renovando meu espírito. Sério, de verdade. De verdade. Deus é bom, mano. Deus é bom, preste atenção nisso. Quando eu olho para o que Deus faz ao meu redor, eu creio, Deus vai fazer também. Não diminua a tua expectativa, cara, aumenta o nível da tua fé. Você quer um exemplo claro de pessoas que diminuíram a expectativa? Você já viu aquele casal que a menina é linda demais e o cara, tipo, não é tão bonito assim? Já viu? Não olha pro lado, não, por favor. Vejo pessoas cutucando outras pessoas. Sei, rolou um desabafo aí, mano. Você é casado? Namorando? Tua namorada é linda. Entendi. Vocês estão vendo que faz sentido. É só uma brincadeira, tá, gente? Tô zoando. Mas é sério. Mas eu tô zoando. Tamo junto. Ai, Jesus. Não coloque em cada uma. O cara do louvor é o feio da história, Jesus. Como é que eu faço, cara? Ai. Mano, é porque louvor tem uma graça diferente também com as meninas, né? Vamos combinar. Mas amém. Vamos mudar de história. Você pega o Felipe, né? Felipe hoje ele tá bonito, bem trabalhado ali no Zara, no Armani, tá, né? Apresentável, bonito. Olha, você vê o Felipe no início da carreira, meu irmão. Você vê a Mariana, quando eles casaram. Você olha pra Mariana, uau. Você olha pro Felipe, meu Deus do céu. Mas por quê? Ele era do louvor também. O Felipe já foi back da Cassiane. Sabia disso? Quando ele vier, você pode jogar você no ventilador, filho. Ó. Back da Cassiane. Back daquele cara lá, o Cris Duran. Felipe foi... Mano, Felipe tem história. Sabe o que acontece? A gente olha para os frutos que as pessoas colhem, mas não conhece a semeadura dele. Aí você fala assim, mano, que loucura, o cara abriu uma igreja há 5 anos e explodiu. Não, pera aí, mano. Há 5 anos começou a igreja, a história dele tem tempo. Há 5 anos começou a igreja, mas a história da Mariana tem tempo. Não, pera aí. Estou falando da história dele, agora vamos voltar um pouco mais. A história dos pais dela também tem tempo. Porque a gente vai usufruindo de bênçãos que os nossos pais liberaram sobre nós. Preste atenção nisso. Olha como é que Deus faz. A gente ia falar do cara feio do louvor, Deus já levou para semeadura e honra. Olha que loucura, mano. Por isso que eu sou apaixonado por Deus, mano. Tamo junto, hein? Mas você parece com o Michael Phelps, sabia, mano? Sério? Não parece? De longe assim não, né? Não, beleza. Debaixo d'água, nadando, de touca, com óculos de natação, parece. Muito bom. Mas tamo junto, mano. Não fecha teu coração pra mim, não. Ó. Mas não é verdade, gente? O Vitor Azevedo foi esse dia lá na igreja. Ele... Que isso, gente? Alguém que gosta do Vitor. Eu só falei, o Vitor foi... isso mesmo. É isso mesmo. Amém. Então, o Vitor Azevedo foi esse dia lá na igreja. E aí, cara, ele tá começando uma igreja linda, saudável. O cara tem 23 anos. Ele falou, gente, tem gente que olha pra mim e fala, mano, 23 anos, você já tá com uma igreja incrível e tal, você tá pastoreando, como é que é pra você? Aí ele falou algo que eu achei maravilhoso. Ele falou, cara, com 15 anos eu era o pastor da minha escola. Com 17 para 18 anos eu me tornei o pastor da minha faculdade. Eu me tornei o pastor dos meus amigos, depois eu me tornei o pastor da minha casa. Hoje eu sou pastor de uma igreja, mas hoje eu já sou pastor faz tempo. E a loucura de uma geração ansiosa é que Deus promete algo e a gente quer que Ele faça hoje. Por quê? Porque a gente quer começar no mesmo nível que algumas pessoas já estão terminando a carreira da fé. Pastores jovens olham para pastores sérios e falam, mano, olha o carro do pastor, mano, olha a casa do pastor, mano, olha a vida do pastor, mano, olha a graça do pastor, mano, olha o som do pastor. Ok, filho, você está vendo quase que o final da carreira da fé dele, mas você não estava lá no início. Quando eu comecei no Next lá, a gente começou do zero o Next lá em Niterói. Aí eu tinha chegado na igreja, tinha pouco tempo, mano. A igreja tem 5 anos, eu tô lá 4 anos e um pouquinho. Aí eu tinha chegado, tinha pouquíssimo tempo. Aí comecei servindo, filmando, aí depois começamos o Ministério da Lagoinha TV, depois começamos uma célula, depois começou o Next, aí, as pessoas vinham e falavam, mano, do nada você virou o líder de jovens da igreja. Eu falei, não, cara, você não estava lá quando eu limpava o banheiro no culto jovem da minha antiga igreja.
Você não estava lá quando eu chorava dentro de um quartinho pequeno, falando, Deus, quando é que vai acontecer o meu chamado, cara? Que tem momentos que tem coisas que Deus promete que parece que não vão acontecer. Fala a verdade. Em Cabo Frio, teve uma casa que a gente morou, que tinha um quartinho, que era, sabe esses quartos de passar roupa? Bem pequenininho. Aí eu olhei para aquele quarto, porque tudo, na verdade, mano, tudo é uma questão de perspectiva. Tem coisas que Deus está fazendo que são incríveis, a gente acha que é pouco. Tem gente que está recebendo coisas que aos nossos olhos são pequenas, mas aos olhos deles são incríveis. E Deus gosta da perspectiva, porque quando você olha com o olhar de Deus, tudo se torna diferente, mano. Eu olhei para aquele quartinho e falei para a Kezinha, amor, vou fazer um home office absurdo aqui. Ela falou, amor, isso aqui é para passar roupa. Eu falei, tá bom, mas não tem um quarto para home office, eu vou fazer aqui um home office. Eu botei uma mesa lá, botei até um aquário, mano, que eu sou um cara ousado. Eu falei, cabe um aquário aqui, botamos um aquário. Gente, é sério, era tão pequeno que se você botasse o ventilador de pé na porta, não dava para entrar mais ninguém. É sério, era muito pequeno. E eu lembro quantas vezes eu chorei naquele quarto lá, dizendo, Deus, quando é que vai acontecer o que você me prometeu? Deus não está aparecendo com a visão que você me deu, cara. Porque Deus te dá uma visão, presta atenção nisso. Deus te dá uma visão. Tem horas que a gente olha para o que está vivendo e olha para a visão que Deus deu e não parece. Mas por que isso acontece? É porque entre a promessa de Deus e o cumprimento dela existe algo chamado processo. Você quer um exemplo? Deus dá uma visão para José. Demorou anos para se cumprir. Por quê? Porque Deus chama a gente daquilo que a gente é, mesmo antes da gente se tornar. Deus unge um cara chamado Davi, enquanto ainda havia um rei sentado no trono. Deus chama Abraão para ser pai de multidões, a mulher dele era estéril, o cara era velho, mano. Deus chama Pedro para ser pescador de homens, ele ainda fedia peixe e iria trair Jesus pouco tempo depois. Por que essa loucura acontece? Porque Deus te chama pelo que você é, mesmo antes de você se tornar. Ele não olha para a gente como um homem olha. É por isso que as tuas limitações não tem diferença nenhuma para Deus, não tem a ver com quanto você é bom, tem a ver com quanto Ele é bom, cara. E Deus está aqui nessa noite dizendo para a gente, ei, eu sei do que você é capaz. Você sabe por quê? Porque eu vi você antes de qualquer um ao teu redor existir. Eu vou finalizar aqui porque eu sinto que tem graça nisso que eu quero compartilhar. Presta atenção nisso, em nome de Jesus. Se o louvor quiser estar aqui, presta atenção nisso. Eu sou pai, minha filha tem 5 anos, se chama Ceci. E a Cecília, ela parece que tem 15 anos, mano. Ela é incrível, de verdade. Não é porque eu sou o pai dela não, mas a Cecília é diferente. Esses dias ela falou assim, pai, eu estou inspirada. Eu falei, como assim, mano? 5 anos de idade, mano. Eu falei, Ceci, você nem sabe o que é ser inspirada, filha? Ela falou, eu sei sim. Eu falei, então tá, o que é inspirada? Ela falou, pai, inspirada é quando a gente respira fundo. Mas olha só, foi genial a resposta dela. A gente respira fundo e vai com tudo. E acredita na gente. Diante de Deus o que eu estou falando. Eu falei, filha, você está mais inspirada que muito pastor aí. Eu falei, Ceci, como assim, cara? Ela falou, eu estou inspirada, pai. Cara, a Cecília é um milagre, mano. Cecília é um milagre, na boa. Eu olho para ela, eu vejo a graça de Deus, cara. Eu olho para a Ceci e me faz acreditar, mano, vai dar certo. Olha o que Deus fez, mano, vai dar certo. E sabe o que eu acho louco? Presta atenção nisso, em nome de Jesus. Alguns estudiosos, alguns sociólogos dizem que o nosso caráter vai sendo formado, em média, até os 7 anos de idade. Até os 7 anos de idade vai se formando a tua autoimagem, vai se formando princípios dentro de você. Preste atenção e pega isso em nome de Jesus. Até os 7 anos, tudo que você ouve, tudo que você recebe, toda a experiência que você tem, tudo que te cerca, tudo que falam para você, tudo que falam de você, vai formando e construindo a tua identidade, autoimagem, caráter. Sabe o que é louco? Se você chegar para Cecília hoje, se você entrasse aqui nesse corredor e você falasse, Ceci, você é feia. Ela vai falar, não sou feia. Por que você acha que você não é feia, Cecília? Porque meu pai e minha mãe dizem todo dia que eu sou linda. Se você falasse assim, Ceci, você não vai dar em nada. Ela fala assim, claro que eu vou dar. Meu pai diz que eu vou ser advogada, médica, pastora, pregadora, cantora. Meu pai falou que eu posso ser o que eu quiser ser. Se você começar a jogar mentiras para Cecília, não tem espaço dentro do coração dela para mentiras. Por quê? Porque todo dia a gente está lançando verdades de Deus para ela. Cecília, você é uma bênção. Filha, você vai ser uma mãe incrível. Filha, você vai ter uma família incrível. Filha, você vai viver coisas incríveis. Você vai ser maior do que papai e mamãe. Você vai ser melhor do que papai e mamãe. Você vai pregar demais. Filha, você vai falar com as pessoas vão se converter. A gente começa a liberar as verdades de Deus. Sabe por quê? Porque o caráter dela está sendo formado. A autoimagem dela está sendo formada. Então, não tem espaço para condenação.
traição, mentira, não tem espaço para nenhuma arma do inferno tentar roubar dela quem ela é. Por quê? Porque a gente está inundando o interior dela com a verdade de Deus. Olha que loucura isso. A Bíblia diz que Jesus ele é batizado nas águas. Então desce sobre ele o Espírito na forma de uma pomba, e uma voz dos céus diz: esse é o meu filho em quem eu tenho prazer. Você sabe quantos milagres Jesus tinha feito até aquele dia? Nenhum. Não existe um relato de um milagre que Jesus tivesse feito até aquele dia. E o Pai está dizendo da frente de todo mundo: esse é o meu filho em quem eu tenho prazer. É como se Deus estivesse falando: meu prazer do meu filho não está no que ele faz, está em quem ele é. Esse é o meu filho em quem eu tenho prazer. Você sabe por que Deus faz isso? Porque logo em seguida a Bíblia diz que Jesus é levado então pelo Espírito ao deserto. Não foi um engano o deserto, foi um propósito. Preste atenção nisso. Quando a gente fica tentando tratar alguns desertos da vida como engano, a gente pode estar se entretendo quando Deus quer estar ensinando. Jesus vai para o deserto e o Espírito leva ele até lá, e 40 dias e 40 noites ele está lá, ouvindo do Pai quem ele é. Vocês estão comigo? Diga amém. Então olha para cá, em nome de Jesus, eu vou finalizar aqui. 40 dias, Deus falando: filho, você vai cumprir o propósito. Filho, você vai redimir toda a carne. Filho, eu vou cumprir a minha profecia feita lá em Joel: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossos velhos e vossos jovens profetizarão, terão visões e sonhos. Imagina só, 40 dias e 40 noites, Deus bombardeando Jesus com quem ele é, o que ele vai fazer, o propósito que ele vai cumprir. Sabe o que acontece? Assim que acabam os 40 dias, quem vem para Jesus não é qualquer demônio, é o próprio Satanás. E tenta Jesus por 3 vezes. E por 3 vezes Jesus nega a tentação. Por quê? Porque a gente só tem autoridade para rejeitar as propostas do inferno quando antes a gente conheceu as promessas do céu. Jesus está 40 dias ouvindo as promessas do céu. Jesus está 40 dias ouvindo quem ele é. Jesus está 40 dias sendo inundado pelo amor do Pai. Quando o inferno vem, ele fala: cara, desculpa, mas eu sei quem eu sou, eu sei o que eu vim fazer, eu sei as promessas que meu Pai tem, eu sei o que eu vim cumprir, eu sei o que eu vim fazer aqui. Presta atenção nisso. Você sabe o que é louco? A loucura é que se Cecília se desviasse, se Cecília se perdesse, se Cecília fizesse coisas que a gente nunca desejou para ela, se daqui a 15 anos eu encontrasse Cecília e ela tivesse completamente diferente, e ela falasse assim: pai, desculpa, você não sabe quem eu me tornei, você não sabe quem eu sou. Eu e a Kezinha, a gente seria, presta atenção na loucura disso, cara. Nós seríamos as únicas pessoas no mundo que poderíamos falar para ela: não, filha, eu sei quem você é, porque eu te vi antes do pecado te deformar. Pai, eu me perdi, eu me entreguei para outros garotos. Pai, eu posso falar, eu posso. Filha, eu sei quem você é. Você sabe por quê? Porque eu te ninava antes de você ter consciência das coisas. Filha, tua mãe sabe quem você é. Sabe por quê? Porque ela te amamentava antes de você saber o que era bom e o que era mal. Pastor, o que isso tem a ver com a minha história? Eu vou te explicar. Você sabe por que Deus nunca desistiu de você? Porque Ele sabe quem você é antes do pecado deformar a tua identidade. Você pode chegar para Ele hoje e falar o que você quiser. Ele olha para você e Ele sabe quem você é no plano original dele. Ele está falando: filho, eu não desisto de você, porque eu sei quem você é. Eu sonho com você desde antes de todas as coisas. A palavra de Deus diz lá em João que você não foi formado pela vontade da carne, nem pela vontade do sangue, mas por um desejo do próprio Deus. Deus desejou você, Deus sonhou com você, Deus desenhou você, Deus liberou palavras sobre você, Deus inspirou você com a própria vida de Deus. E o que Ele está dizendo para a gente hoje é: ei, filho, não aceita nada que seja diferente do que eu sonhei para você. Eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, são pensamentos de paz e de te fazer bem, não mal. Ei, filho, rejeita tudo aquilo que não parece com as promessas que eu te fiz. Talvez algumas meninas aqui, feche teus olhos em nome de Jesus, eu quero ministrar algo sobre você. Talvez algumas meninas aqui possam estar até hoje dentro de uma igreja, participando de algo que Deus está fazendo, mas dentro de você pode existir um sentimento, cara, de culpa, de condenação, talvez um sentimento de rejeição. Sabe, tem jovens que estão aqui, talvez pessoas até mais velhas que estão aqui, que até essa noite não conseguiram romper em algumas áreas por mentiras que você recebeu desde pequeno. Talvez alguns aqui ouviram os próprios pais dizendo que você nasceu por um engano, você nasceu por um descuido, você nasceu por um vacilo, e o próprio pai está dizendo para você agora: ei, filho, você nasceu porque eu desejei você.
Você nasceu porque eu sonhei com você. E todos os seus dias já foram escritos por mim no meu livro antes de qualquer um deles existir. Ei, filho, eu sei quem você é, eu sei o que você pode, eu sei o que você vai viver, porque eu te conheci antes do pecado te afetar. Eu confio em você, eu amo você, eu acredito em você. E o convite de Deus para nós nessa noite é: ei, venha para mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deixa eu tirar de você todo o fardo, deixa eu tirar de você todo o peso, deixa eu tirar de você toda a mancha, toda a condenação, toda a corrente, toda a cadeia, tudo aquilo que tem tentado te impedir de romper, porque eu sei quem você é.